Oi, gente linda! Como está? Tudo bem com você? Espero que sim. Convido para, nessa próxima hora, ficar conosco aqui no nosso programa Espaço Feminino, que tem assuntos importantíssimos para a gente conversar. Merece a nossa atenção e todo o cuidado. Nós vamos falar sobre alimentação. Nós vamos falar sobre alergia alimentar. Isso é uma coisa tão séria que pode levar à morte. De tratamento a sinais, tudo o que você precisa saber, vamos falar aqui no nosso programa Espaço Feminino. E tem mais, nós vamos tratar sobre autismo em adulto. Também sobre diagnóstico tardio, início do tratamento e muito mais para você também ficar sintonizado. Informação é importante, é vital, então vem com a gente aqui. Aproveite também os nossos especialistas para fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Esse espaço é seu e é uma honra ter você sempre aqui comigo. Nosso WhatsApp sempre aberto, quando você quiser, nos acione. 34 99947 4515. E aí você já sabe, ao final deste programa, quem participa concorre aos presentes. E hoje temos dois. Temos presente do Boticário Patos de Minas e também temos kit da Drogaria Cristina, também aqui de Patos de Minas. Para participar, ó, o número na tela para você. Aí manda lá a sua mensagem, quero o presente da Lud Bahia, tira sua dúvida, a sua sugestão, você que comanda o nosso programa, bem como a nossa programação aqui na NTV. Então vamos lá, vamos começar falando desse assunto que é importantíssimo, que é a alergia alimentar. A gente conhece alguém, já ouviu falar, sabe de alguém que já morreu, inclusive, por conta de um alimento que o organismo provocou e teve uma reação alérgica. Para falar sobre isso, eu convidei a doutora Desirê Vinhal, ela que é alergista, imunologista e tem muito caso para contar de pacientes, mas sobretudo de alerta. Como vai, doutora? Boa noite. Boa noite, Ludmila. Obrigada pelo convite. É um prazer falar de um tema tão importante e que precisa ser divulgado mais e mais para proteger nossas crianças, nossos adultos, porque tem aumentado bastante os casos. E é isso que eu quero começar falando. Um estudo da Organização Mundial da Saúde diz que até 2025, que está chegando, ou seja, né, já é no próximo ano, 400 milhões de pessoas serão afetadas com esse problema de alergia alimentar. Se a gente está numa crescente, dá para saber os motivos desse aumento? No fundo, há um pouco de mistério sobre esse aumento. Mas o que nós sabemos que esse aumento se dá devido a uma conversa de vários fatores com a nossa genética. Então, algumas pessoas carregam na base genética predisposição para tornar alérgico, junto com fatores ambientais como parto cesariana, que explodiu e vem crescendo mais e mais. O bebê, quando nasce pela cesariana, ele é colonizado por bactérias, que essas bactérias mandam informações ruins, que aumentam a probabilidade de o desenvolvimento de uma alergia. Diferente de um parto normal, que essas bactérias são boas e protegem o bebê para não desenvolver doenças alérgicas. O aumento dos alimentos industrializados, menos contato com a natureza, sem falar a quantidade de limpeza excessiva. Então, a conversa entre a genética da pessoa, junto com todos os fatores ambientais que fizeram explodir a quantidade de alergia cada vez mais no nosso meio. Mas tem alguma maneira da gente fazer diminuir esses índices, essa mudança na rotina, porque já tem uma composição genética, pelo que a gente escuta na sua fala. Sim. Mas tem algum mecanismo que eu posso adotar com esse bebê, com esse recém-nascido, lá atrás, para evitar que desencadeie o problema? Por exemplo, quando eu tenho um pai ou uma mãe alérgico, seja respiratório, alimentar ou, né, da pele, a gente sabe que 30% de chance daquele filho já desenvolver uma alergia. Então, o que eu vou fazer para aquela criança? Se possível, uma gestação espetacular, saudável, um parto normal, amamentação pelo menos aos 6 meses. Quando nascer, a criança não pode receber fórmula no berçário,
Existem estudos que já comprovou que quando a criança recebe aquela fórmula no berçário, nos primeiros 7 dias de vida, aumenta muito a probabilidade dela desenvolver uma alergia alimentar. Então, a primeira atitude nossa é lá na maternidade incentivar o bebê a ficar com a mãe e amamentar no seio materno, não receber fórmula. O contato com a natureza constante, né? Todos aqueles fatores que aumentam o risco para proteger e eu diminuir o risco dos 30%, é eu fazer o contrário. Então, a criança, desde o início, amamentação, depois contato com a natureza, atividade física e assim por diante. Aquela coisa, ficar no chão, deixar ficar à vontade. Deixar ficar à vontade. É o famoso vitamina Brincar, S de sujeira. Sim, isso. Vitamina S de sujeira. E o que pode de imediato, sim, é já intervir nessa questão da maternidade. O hábito das maternidades de oferecer fórmula sem critério para os bebês quando nascem, seja porque de noite ficou lá no berçário, né? É um erro muito grande. Eu converso muito isso com os meus pacientes no hospital onde eu trabalho, que nós precisamos chamar para esse alerta. São situações que a gente pode cercar. Mas se a pessoa já desenvolveu, é isso que a gente vai falar agora também, no sentido de alerta. Até porque a pessoa pode manifestar sinal. E aí, quais são esses sintomas mais clássicos que a pessoa pode identificar ou perceber no corpo que, olha, você pode ter alergia a algum alimento? Então, assim, a alergia alimentar é um efeito adverso que, ao ter contato com aquele alimento, o meu sistema imunológico reage. Então, envolve o sistema imunológico. Imagina que no meu organismo é liberada uma substância e essa substância pode gerar tanto uma garoazinha ou uma tempestade. Essa substância chama histamina. Ao ter contato com um alimento suspeito, pode ter uma garoa, pequena quantidade de histamina, ou uma tempestade, uma grande quantidade de histamina. E esses sinais são imediatos, são muito rápidos. Alergia alimentar IgE mediada significa que um soldadinho que está ali no organismo libera essa histamina, gerando urticárias, que são lesões avermelhadas na pele, são aquelas empolações, inchaço de boca, olho, e é muito rápido, nos primeiros minutos. Eu posso ter vômito também, posso ter dificuldade para respirar, posso ter desmaios. E o pulo do gato, para você saber se é uma alergia alimentar IgE mediada, porque tem 2 tipos de alergia alimentar, e hoje eu quero destacar sobre a anafilaxia, que é um tipo de alergia rápida, imediata. O pulo do gato é, eu comi, imediatamente eu comecei com esses sintomas? Se for muito tempo depois, nós temos que pensar em outras causas para esses sintomas, e não para uma alergia IgE mediada. Ou seja, então, se ela comer e imediatamente apresentar algum sintoma, é porque está relacionado a algum alimento que ela ingeriu ali. Exato. Agora, se for muito tempo depois apresentou algum sinal, algum sintoma, esses citados... Não. Por exemplo, eu fui à feira, comi um pastel de camarão. Imediatamente, na segunda mordida, terceira mordida, no máximo 30 minutos ali, casos 5% é 2 horas depois. Eu já apresentei esses sintomas. Grande indício de alergia a camarão, precisa ir para o alergista imunologista só para concluir e receber o seu plano de ação, que todo alérgico alimentar tem que ter. Todo paciente alérgico alimentar tem que ter um plano de ação. Caso ocorra um acidente na rua, ele precisa saber agir. Como é que ele vai fazer? Tem risco de morte. Então, se no outro dia eu não comi camarão, eu não tive reação. Se, por exemplo, fui à feira, comi camarão 2 horas da tarde. No outro dia eu tive empolação, falta de ar, vômito, não é alergia IgE imediata. Com grande certeza, eu não preciso fazer um exame para poder saber. A história é muito importante nesse caso. Agora a gente está falando de uma forma grave. Então a pessoa pode ter uma alergia alimentar que ela não vai precisar desse socorro imediato médico, mas ele vai apresentar esses sintomas imediatamente após comer algo, e aí
é importante também buscar ajuda em casos que são brandos, até para a pessoa identificar o que ou faz mal ou o que faz bem a ela? Sim, porque não tem como prever quando vai ser grave e quando vai ser leve. Então, nem sempre é. Eu tenho uma alergia, nem sempre. Eu só dou uma coceira ou fico só com vermelhinho. Não pode, em algum momento, ser muito grave. Exato. Eu tenho um paciente que, quando ela entrava num ambiente que fervia o leite, ela já tinha anafilaxia. Devido à gravidade que era a alergia ao leite dela. Então, a histamina que era liberada no corpo dela era como uma tempestade, não era uma garoa. Diferente de outros pacientes que possam apresentar garoa, garoa, garoa e um certo dia vir uma tempestade. Então, todo paciente alérgico alimentar que tem um tipo de alergia IgE mediada, que tem potencial para uma anafilaxia, ele precisa portar o plano de ação. A anafilaxia, para quem não sabe, é a alergia alimentar mais grave. A gente faz o diagnóstico quando apresenta 2 ou mais sistemas envolvidos. Então, por exemplo, a pessoa teve sintoma na pele e sintoma gastrointestinal. Então, ela teve urticária e vômitos intensos. Isso já é uma anafilaxia. Se ela teve urticária, angioedema e ficou com falta de ar, então ela teve sistema pele e respiratório, é uma anafilaxia. E dentro dessa anafilaxia, a gente divide em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. O grau 4 é com risco de morte iminente. Para todo paciente, nós não podemos minimizar a possibilidade de uma anafilaxia grave. Nunca nós temos a segurança em dizer que pode ficar tranquilo, o seu caso vai dar tempo de chegar no pronto-socorro. Por isso que tem que ter um plano de ação. E o que me preocupa é o despreparo que, naturalmente, por não difundir esse tema, das professoras. E lá nós temos as crianças. A alergia alimentar disparou, muitas crianças alérgicas. Os pais colocam as crianças na escola. Muitos não têm a caneta de adrenalina autoinjetável. Como fazer para proteger essa criança lá dentro? Aonde outras crianças levam lanche, aonde tem um lanche da escola. E aí, como fazer? É um drama. A gente vai falar sobre isso já já, dando essas orientações que são importantes. E mesmo os pais e os educadores que veem esse tipo de situação, desconfiam que tem estudantes ali dessa forma, tem filhos nessas condições, a gente volta já já falando sobre esses cuidados que são necessários, o que fazer e muito mais para você. Já já. Alergia alimentar, o problema é sério, requer cuidado, tem tratamento. A doutora Desirê Vial está explicando tudo aqui para a gente a respeito disso. Eu vou acionar agora, para fazer parte dessa nossa conversa, a Rosária. Ela fala conosco lá de Carmo do Paranaíba, ela é conselheira tutelar, mas ela vem compartilhar conosco a história da sobrinha dela, da Ágata. Porque a Ágata é uma pessoa que tem sério problema de alergia alimentar, não é isso, Rosário? Boa noite. Isso, boa noite. Tudo bem? Rosária, me conta como é que foi esse processo até descobrir que a Ágata tinha esse problema. Os diagnósticos iniciais, eles foram precisos? Sim, quando ela era bem bebezinha, o rostinho dela ficava bem vermelhinho, sim, chegava a ficar no sangue, o queixinho dela até sangrava. Aí a gente pensava que era alguma alergia, assim, de bico, alguma coisa assim. E às vezes ela vomitava. Aí levou ela no médico, uma vez aqui mesmo, né, em Carmo do Paranaíba, e ele mesmo falou que era alergia do bico, que teria que tirar o bico. Aí a gente, e não adiantava, e o rostinho dela estava todo empolado, machucado no sangue, no rostinho dela. Aí uma tia minha aí de Patos falou assim, aqui tem a doutora Maria Cecília, que é alergista, então marca uma consulta com ela. Aí foi onde marcou a consulta,
e descobriu que a Agatha tinha alergia severa à proteína do leite, né? E aí foi aonde que ela falou que tinha que tirar tudo, que tinha o leite, os utensílios, né? Aí era tudo separado, bucha, as panelas, liquidificador. Aí foi aonde que ela melhorou, só porque a alergia dela era tão forte que ela tinha até estoque. Se tivesse fervendo leite, ela não poderia ficar perto. Se alguém pegasse alguma coisa que tivesse leite, não podia encostar nela, teria que estar lavando as mãos. Foi aí que descobriu e a gente começou a fazer esse tratamento que ela melhorou, né? Você vai A contar outras alergia. situações que Não você passava passou mal. com ela, Rosária? Porque eu quero saber da doutora Desirê, por que que às vezes esse diagnóstico inicial, ele é complicado e é um diagnóstico difícil de fazer? Não, não é difícil. O grande problema é que nós somos 1.900 alergistas e imunologistas para mais de 50 milhões de crianças. Então, às vezes, essa criança demora a chegar. E com isso, o diagnóstico atrasa. Então, o diagnóstico não é difícil. Pelo contrário, é muito simples. Basta o alergista ter experiência com a alergia alimentar, seguir o raciocínio, fazer os exames quando necessário e assim fazer as orientações. Cada alergia tem um grau de sensibilização. Não são todas as crianças que eu preciso fazer uma exclusão do tipo bucha, utensílios domésticos. Algumas toleram traços, né? Outras não toleram. Então, não são todos os pacientes que recebem essa recomendação que a Agatha recebeu, porque depende da gravidade de cada pessoa. Então, a exclusão é feita de forma eventualmente diferente, mas o diagnóstico não é difícil. Agora, Rosária, vocês passaram por alguma situação em que a Agatha correu o risco de morrer, que foi preciso levá-la prontamente ao hospital? Passou por alguma situação complicada? Sim, várias vezes. Quando ela estava com a minha mãe na casa dela, lá eram muitas pessoas, e aconteceu um dia de, assim, a minha mãe fez uma confusão lá e eles encostaram um pano de prato que eles colocaram em cima do queijo, sem saber nela. Aí esse dia ela ficou muito mal, teve que dar toda a medicação, que é o antialérgico, e ela inchou toda, ela deu uma analgesia e teve que correr com ela rapidamente para o UPA aqui de Carmo Paranaíba e dar uma adrenalina, que ela ficou muito mal. Foi questão assim, se não socorresse na hora, ela teria chegado a óbito. Quanto tempo que demorou até chegar a esse diagnóstico que ela tinha alergia alimentar, Rosária? Então, ela estava com uns, uns 3 anos, 2 anos e pouco, quando fez o diagnóstico que ela tinha alergia Então, desde severa bebezinha, ela já à tinha proteína do sinais leite. e 3 anos depois é que descobriu. E como é que era É, a rotina na escola? é. Foi difícil fazer uma adequação para os hábitos dela na escola? Como é que foi? Assim, era complicado, porque todos os lanchinhos dela a gente tinha que fazer e levar todos os dias. E na hora do recreio, eu sempre ia ficar com ela na hora do recreio, para assim ficar mais fácil até para a professora, né? Quando ela era menorzinha, aí eu ficava com ela para ela comer, ela ficava até separada na hora do recreio, até ela comer o lanchinho dela e para não ter risco de alguma criança comer alguma coisa, um lanchinho encostar nela e ela passar mal. Era assim todos os dias, até Mas já ela ter um chegou a certo acontecer algum tamanho e episódio na ela escola? conseguir. Uma vez, sim, o coleguinha dela foi quando ela iniciou. A gente até avisou na escola, né, que não poderia encostar nela quando o coleguinha estivesse comendo, porque senão ela passava mal.
e eu não sei se eles não entenderam, e o coleguinha dela comeu um bolo, foi de chocolate, encostou nela. Esse dia teve que correr com ela para a UPA, que ela ficou muito mal. No caso da sobrinha da Rosária, a Ágata, ela tem alergia ao leite. É um alimento comum de se produzir esse tipo de situação? Existem outros alimentos também que chamam a atenção e são mais comuns? Alergia a leite junto com alergia ao ovo são os alimentos que mais representam alergia alimentar hoje. Atrás deles nós temos castanhas, frutos do mar, trigo, soja, milho. Esses são os alimentos principais. A Ágata é um caso realmente muito grave que imagine você entrar num lugar que esteja fervendo leite e ter uma anafilaxia, ou alguém te encostar que comeu a proteína e naquela mão está suja, a pessoa também tem uma anafilaxia. Então, a sensibilidade dela era muito grande. Pequena porção já gerava uma tempestade de histamina no organismo dela. E o que chama atenção é que na escola, muitas vezes, não tem a medicação adequada para poder fazer já o tratamento quando tem uma reação. E deveria ter? Sim. Porque muitas escolas falam, a gente não pode ter remédio aqui. Mas então alguns, sim, e nesse caso, deveria ter para esse atendimento imediato? Nos Estados Unidos, na Europa, normalmente quando tem um alérgico alimentar nas salas, as professoras são treinadas e a própria sala já tem a sua adrenalina autoinjetável. A adrenalina é o medicamento que combate imediatamente essa tempestade imunológica. É como se fosse literalmente um escudo protetor que leva 1 minuto para responder. Um antialérgico pode gastar 30 minutos para começar a sua ação e o corticoide até 2 horas. Quando o paciente tem indicação para portar a sua adrenalina, aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade, porque ela não é autorizada pela Anvisa. Isso é uma briga nossa dos alergistas contra a regulação, porque não tem motivo para não ser. E daí o paciente tem que importar, além de ser muito caro, existe toda uma burocracia, tudo muito difícil, sendo que era uma medicação por SUS disponibilizar, certo? Então, o que seria recomendado para todos os pacientes que têm alergia alimentar? Vai para a escola, todas as professoras saberem quem que é o alérgico alimentar. Qual vai ser a inclusão para esse paciente? Como que vai ser esse lanche para essa criança? Como que vai ser feita uma comemoração? Como que o grupo de pais vai poder acolher aquela criança que é alérgico alimentar, né? Por exemplo, a minha filha, no aniversário dela, a gente pode mandar um bolo e mandar um suco para as crianças comemorar o aniversário. Na sala da minha filha não tem nenhum alérgico alimentar. Mas e se tivesse? Qual seria? Porque ainda tem esse problema social. Sim, eu tenho alérgico. E isso não é só algo físico, não, mas também tem os danos. Imagina como é para a criança aprender a comer vivendo o medo constante de sofrer uma reação. Ela naturalmente se torna seletiva alimentar, ela gera um transtorno alimentar junto. E pensa você no momento do lanche, que é um momento de confraternização, você ser afastado dos seus colegas. Você o tempo todo vivendo uma adrenalina. É muito traumático. Exatamente o contrário de um ambiente escolar que preza por uma inclusão de todas as pessoas. Sim. Ô, Rosária, e como é que foi com a Ágata? Como é que está sendo? Hoje ela tem 12 anos, não é isso? 12 anos. E aí, então, de 3 a 12, como é que tem sido essa caminhada dela? Eu sei que vocês todos se esforçaram muito. Você acabou de dizer, eu ia para a escola e a Rosária era o escudo humano, literalmente, da sobrinha, a protetora ali, para evitar problemas sérios, porque, de fato, o caso é gravíssimo. Mas como é que tem sido o cotidiano dela? Ela consegue ter uma qualidade de vida hoje? Enquanto a gente não está escutando, Rosário, enquanto você liga aí,
a doutora Desirê explica para a gente quais são os tratamentos que nós temos disponíveis. E você já contou o que é preciso fazer imediatamente. E se a pessoa, lá atrás, no primeiro bloco, você também disse, sentiu qualquer coisa, corre para o pronto-socorro, não dá tempo. Certo. Então, mas o que a gente tem de tratamento para poder dar a essa pessoa, como a Ágata, que é um caso gravíssimo, mas pessoas também que podem ter episódios, como você falou, não dá para poder colocar todo mundo na mesma medida, no mesmo peso. Então, assim, o que tem disponível para dar uma condição melhor para essa pessoa? O raciocínio é o seguinte: aquela criança foi feito o diagnóstico de alergia alimentar. Normalmente, era esperado para uma alergia a leite, ovo, até os 5 anos de idade, a criança desenvolver tolerância, ou seja, o próprio corpo curar essa alergia. É quando o próprio sistema imunológico organizou a bagunça que existia. Isso acontecia antigamente, hoje não. As alergias estão cada vez mais demorando para ter essa cura, e muitas vezes não curam. E aí a gente trata. Existe o tratamento que é a imunoterapia oral, tanto por via baked, que é oferecer os alimentos assados, ou por meio da dessensibilização, em que eu ofereço microdoses daquele alimento alérgico, forçando o sistema imunológico a tolerar, a aceitar aquele alimento, para que aos poucos aquela bagunça possa acalmar. Então, cada caso é um caso. Tem paciente que eu vou excluir, acompanhar, esperar ver os sinais de autocura que ele vai ter, e outros não. Se a alergia está muito grave, tendo múltiplas anafilaxias, eu não posso esperar esse paciente curar sozinho, eu tenho que intervir. Então, muitas vezes, a gente faz a dessensibilização. Quando a Ágata chegou a mim, ela foi encaminhada por outra alergista, porque essa alergista não fazia esse tratamento de dessensibilização. E aí nós começamos esse tratamento na Ágata, foi na época da pandemia, quando a gente fez. Foi uma luta, porque o paciente tem que vir semanalmente, uma vez por semana, presencialmente aqui comigo, no hospital, onde eu ofereço essas doses diluídas. Imagina 1 ml de leite em 10.000 ml de água. Eu faço essas diluições, cada semana eu progrido essa concentração. Então, a imunoterapia oral é um tratamento validado, em que tem que ser feito com o médico experiente nesse ponto, para que eu possa induzir uma tolerância. Mas isso significa que ela pode ingerir alimentos que têm leite? Depois que a gente conclui o tratamento, o paciente ele vai adquirir a tolerância. A gente não considera uma cura, pois eu forcei o organismo a tolerar. Tanto é que a Ágata ainda porta a sua adrenalina, porque eventualmente pode acontecer uma reação. O que esse tratamento proporcionou para ela foi liberdade. Foi poder ir no aniversário e comer um brigadeiro, foi poder ir na casa da avó e comer um pão de queijo, e assim ter mais autonomia no ir e vir. Imagino que a família fica muito feliz, né, Rosário, depois de passar por tudo isso, porque não é só uma mudança para a vida da Ágata, é para todo mundo que está em volta. Muda tudo, todo o contexto e também o próprio ambiente escolar, além do familiar, colaborando para que ela possa ter mais tranquilidade. Como é que ela está hoje? As crises acabaram? É preciso também uma vigilância e uma sequência no tratamento? Sim, então, aí depois que a gente ficou até a doutora Maria Cecília, né? Ela não tinha esse suporte, né? Aí a gente ficou conhecendo a doutora Desirê, que foi uma bênção nas nossas vidas, da Ágata, né? E aí ela falou para a gente, explicou tudo, que seria viável a gente estar fazendo com ela a dessensibilização, né? Que ela falou aí, para ela ter uma qualidade de vida melhor, porque antes ela não podia ficar nem perto quando o leite estivesse fervendo, né? Aí a gente fez, né, o tratamento de dessensibilização. Aí hoje ela já tem uma qualidade de vida bem melhor, né? Ela pode comer salgadinhos, ela pode estar tomando um Danone, sorvete, né?
os coleguinhas, amigos dela, pode pegar na mão dela, já não tem aquela preocupação que tinha antes de correr e ter que lavar, né? Às vezes o colega encostava nela sem saber, ela correndo, né? Às vezes as pessoas ficavam até sem entender, ia lavar, para que ela não viesse passar mal. Então, hoje ela tem uma qualidade de vida bem melhor. Coisa boa, Rosário, eu quero te agradecer muito a sua presença aqui. Da próxima eu quero você e a Ágata aqui conosco, viu? Tá bom. Vocês querem ver ela? Ela tá aqui pertinho. Deixa eu ver a carinha dela, e, ó. Um beijo para todo mundo de Carmo do Paranaíba. Somos sempre bem-vindos aí. Beijo. Gosto muito dessa gente. Deixa eu ver a carinha da Ágata, tô curiosa. Oi, Ágata, tudo bem com você? Bem, Gente, deixa eu ver essa camisa bonita sua. coloca o fone. Deixa eu ver, eu gostei dessa camisa que você tá usando. É galo, Linda, né? Ô, Legal. Ágata, mas tá tudo bem com você agora? Bem, Come de tudo? menos o que tem ovo, né? A gente vai fazer um lanche juntas, viu? Viu? Tchau, tchau, Ágata. Tudo de bom, mais saúde Tchau. pra você e um abraço pra tia Rosária também. Só um Desirê. minuto. Você, Obrigada. Um ela abraço tem pra alergia a você também. ovo. Ela ainda permanece com alergia a ovo. É outra parte do tratamento que Então a são gente não... etapas e uma vigilância constante. Sim, Não dá para poder fazer essa dessensibilização e esquecer que é contínuo. não dá. E até hoje a gente não fez a dessensibilização do ovo, porque é um custo, né? A família tem que organizar para isso. Esse tratamento é só na rede particular? Nas grandes universidades tem público. Tem público, sim. Então, assim, Unicamp, USP, nós temos sim, tá? Só dessa forma. Infelizmente, e que aí essas mudanças nas políticas, elas precisam de ocorrer de cima e embaixo. Desde a disponibilização de um medicamento que é corriqueiro nos países desenvolvidos, e aqui tem uma dificuldade até para comprar e dessas pessoas portarem esses medicamentos. Agora, doutora, para a gente finalizar, eu sei também que vai ter um curso, aí a gente falou da importância de todos estarmos informados, atentos, a comunidade escolar, pais, e vai ter aí uma aula, um masterclass para todas as pessoas participarem e tirarem mais dúvidas. Sim, no segundo dia de aula, de volta às aulas, uma mãe de um paciente meu me mandou vários áudios, muito angustiada, que no primeiro dia de aula, mesmo após ter orientado a escola por várias vezes da alergia ao leite que o filho tem, ele voltou no primeiro dia de aula segurando um batom. Ou seja, por mais que ela reuniu, por mais que ela conversou, o seu filho, alérgico a leite, voltou com um alimento que ele não poderia receber jamais dentro da escola. E eu pensei que eu precisava fazer algo. E por isso eu montei um evento que vai ser uma masterclass gratuita, online, em uma sala fechada, em que eu estou disponibilizando o link de acesso lá no meu Instagram. No meu perfil tem esse link, é só você se inscrever. Estou convidando professoras, diretoras, coordenadoras familiares, mães, pais, todo mundo que conhece um alérgico alimentar e que precisa protegê-lo. Então, essa masterclass visa orientar os pacientes, os familiares, para como reconhecer uma alergia e como tratar. É preciso ter um plano de ação e todo mundo tem que saber esse plano de ação ao pé da letra. Exatamente, olha, o Instagram, não sei se está aí na tela, é isso que eu estou perguntando, tem um arroba aí na tela da doutora? Eu vou colocar aqui, ó, arroba DRA de doutora, DRA.Desirê, como está escrito na tela, Vinhal, só entrar lá, é de graça, aprenda mais, some, mesmo que você não tenha um caso, que você não tenha alergia, é sempre bom você saber o que fazer, como agir, para orientar outras pessoas que, porventura, passem por esse tipo de situação. Doutora, sempre muito bom ter você aqui comigo, me acione sempre, assim como eu sei que eu posso te acionar também, para a gente disseminar educação, saúde para todas as pessoas. Sim, obrigada por o espaço. É muito importante dar voz para uma necessidade que é nacional. O Brasil está muito atrás a respeito da alergia alimentar e não precisava ser assim tão difícil. Tem como ser mais fácil e proporcionar melhor qualidade para uma criança que não pode viver a melhor época da vida sendo privado de momentos tão importantes. É isso, saber cobrar, as autoridades estão lá justamente para criar essas políticas de alcance, de sensibilização para atender as pessoas e que precisam.
A gente vai para o intervalo, nosso programa continua aqui. Nós vamos falar no próximo bloco sobre autismo na vida adulta. Um minuto só. Autismo em adultos. Como identificar e como lidar? O assunto é importante até por conta do diagnóstico que pode ser difícil, mas necessário. Sobre esses assuntos, eu converso com a doutora Dalis Fonseca, ela que é psiquiatra, e converso também com a Luciele Dias Pinheiro, que é psicóloga. Como vai, doutora? Boa noite, tudo bem? Obrigada. Luciele, tudo bem? Boa noite, bem, obrigada pelo convite. Bom tê-las aqui comigo e com todos que nos acompanham, até porque o assunto, ele merece, assim como a gente falava de alergia alimentar, é outro assunto extremamente importante que tem que estar na nossa roda de conversa, que é sobre o autismo, ainda mais também na vida adulta, por conta das questões que eu coloquei aqui. Mas a gente percebe o seguinte, que o número de crianças que são diagnosticadas com autismo, doutora Dalis, ele vem crescendo. A gente vê aí uma notificação cada vez maior se a gente computar os dados brasileiros, internacionais. E isso é um fenômeno que a gente percebe agora, mas antes o número de pessoas com transtorno de espectro autista era menor ou porque agora aumentou também a questão do diagnóstico? Então, a questão é discutida e discutível, porque fala-se, por exemplo, que se é que aumentou a incidência, qual seria a etiologia, se tem a ver com o meio ambiente, do que a gente come, foi alguma vivência, alguma situação que desencadeou. Na verdade, o que a gente tem é um acesso maior, né, aos estudos, como que a gente consegue pontuar e delimitar as pessoas que fazem parte do espectro, né, quando fala hoje do autismo, a gente não fala só autista isoladamente, a gente fala transtorno do espectro autista, porque espectro significa uma variabilidade, uma diversidade de sintomas, e muitas vezes a pessoa tem isolado um sintoma ou outro, ela tem uma característica que pode ser inerente à personalidade, ou algum transtorno que vem diagnosticado por alguma condição, e às vezes equivocadamente é diagnosticado com ansiedade, ou toque, ou outras coisas, e não tem ali definido um diagnóstico que, se uma vez identificado, teria benefício numa terapêutica. Não é que aumentou, então, na verdade a gente conseguiu trazer mais à tona essas pessoas, identificar e tratar mais. Então, antigamente, se for parar para a gente lembrar, por exemplo, um coleguinha da escola, ou até remontar anos, dezenas de anos atrás, décadas atrás, não tinha nenhum nome especificado. É um transtorno que ele é falado da década de 40, estudado mais com evidência 70, anos 80. E no Brasil a gente percebe essa discussão há pouco tempo, não tem muitos anos que o assunto tem cada vez ocupado maior a atenção das pessoas a respeito disso. Mas por que esse diagnóstico pode acontecer só lá na fase adulta e por que ele pode ser difícil também? Então, principalmente pela informação, né, na criança, a gente tem a ideia, o estigma da criança sempre não verbal, aquele que tem as estereotipias, não verbal, e a gente associa a palavra, né, o autismo a esse perfil. E nem sempre o paciente que faz parte do TEA, ele vem identificado com essa dificuldade de verbalizar ou alguma deficiência intelectual. Então, muitas vezes, a criança não exige tanto na pequena infância essa interação social, até a gente percebe, né, os sinais do professor, o pai, os familiares, mas é na vida adulta ali que conseguiu, de repente, de cada 3 diagnosticados, por exemplo, hoje, 2 não são diagnosticados, então geralmente é um suporte menor, é mais leve. Chega na vida adulta e começa a ter alguns prejuízos, e aí que é levantada a questão, né? Qual que era essa sensibilidade para ter identificado antes e os prejuízos que poderiam ter evitado? Porque o autismo tem uma característica interessante. Quanto mais cedo abordar, mais benefício tem, né? E menos prejuízos no desenvolvimento, na interação, a criança, né, o adolescente vai ter na interação, na parte acadêmica, na parte laboral, emocional e relacionamento. Luciele, como é que é confirmado esse diagnóstico, já que esses sinais, então, podem ser sutis, pode se confundir com outros transtornos ou outras doenças também? É muito comum, né, acontecer. O primeiro sinal, né, às vezes pode ocorrer na escola,
né, que é muito característico da escola convocar o familiar, ou às vezes o pediatra vê algum sinal, ou até mesmo no processo de desenvolvimento da fala, da criança, a família mesmo perceber alguma coisa. Talvez começar a entender que há um processo de desenvolvimento e talvez que precisa estar enquadrado. Cada criança tem um processo de desenvolvimento. Ok, mas a gente precisa entender que mesmo dentro desse processo existem umas etapas que precisam ser cumpridas. O desenvolvimento da fala, o desenvolvimento motor, os sinais. Às vezes leva a criança ao médico, o médico consegue identificar alguma coisa e encaminha para nós. Aí quando chega para a gente faz a bateria de teste, né, o acompanhamento clínico, e diante disso a gente avalia várias questões, inclusive para poder descartar algumas outras possibilidades, né, que tem ali dentro do desenvolvimento da criança. E esses mesmos testes também são feitos com adultos. Quando chega lá, nessa fase que pode ser que eu tenha o transtorno. É a mesma forma, a mesma conduta que faz com uma criança é que faz com um adulto? É parecido porque nós falamos de um sinal que é o DSM-5, né, TR hoje, que é atualizado, e dentro dele tem alguns sintomas que a gente precisa avaliar, que ele tem que estar dentro da infância e dentro da fase adulta. Então é a mesma coisa, porém os testes são diferentes. Uma criança não verbal, né, como é que a gente avalia? Aí são testes mais ilustrativos, que tem figuras, e aí o desenvolvimento do processo de avaliação é outro. Já com a fase adulta, a gente vai ver se tem uma comunicação, se consegue responder, né, o autorrelato, e aí seriam outros testes. Porém, a gente avalia os mesmos sintomas. Doutora Darlis, você colocou que então, o diagnóstico precoce ele é extremamente importante aí, nessa condução do avanço de níveis que o transtorno tem, mas quando ele é diagnosticado lá na frente, esse avanço, ele continua com o passar do tempo? Então, a hora que a gente pensa nesses prejuízos, né? Porque o que são os requisitos ali? O que a gente vai observar, então, na pessoa que tem um autismo? Ela apresenta uma dificuldade de interação social, ela tem dificuldade numa comunicação, interesses muito restritos, muito repetitivos. Na pequena infância, às vezes, já é mais observado pelos marcos, igual a Luciele falou, sobre desenvolvimento, que tem, às vezes, a gente consegue escalonar. A criança já está tendo um prejuízo, ela dá como se ela pegasse o objeto e já não desse aquela função para um carrinho, ela não brinca com os seus pares, ela parece viver, assim, às vezes, no mundo da lua. Tem algumas características que, observáveis, ela muitas vezes é sutil numa pessoa e que, de repente, ela fixa o olhar, também é uma das possíveis características. E ela consegue desenvolver, inclusive eles fazem esse artifício que chama mask em inglês, que é como se ele mascarasse, que ele olha, eles têm uma dificuldade muito grande de leitura facial. Então, por exemplo, o autista ele tem esse manejo para observar uma ironia, um deboche, quando a gente faz em milésimos de segundo. Então, eles não conseguem, eles têm um delay, como se fosse tardiamente, eles não conseguem captar. Então, até na época do Covid, tiveram muito prejuízo por causa das máscaras, né? Crianças, adultos, porque não conseguiam ter essa habilidade numa face. Então, a gente consegue perceber nessas pessoas, geralmente, falar, é mais ingênuo? Ou será que não entende uma metáfora? Ou não entende, é muito literal. Então, por exemplo, vai e volta voando, ele acha que tem que ir voando. Então, você começa a perceber assim, então, isso no ambiente laboral, ainda que ele tenha uma inteligência preservada, fala, não, conseguiu estudar, academicamente falando, ele desenvolveu, fez faculdade, que pode ter, assim, QI, muitos, e não significa que também todo autista tem ali a questão de um QI elevado, porque tem essa analogia de falar que todo autista pode ter uma genialidade. Na verdade, significa que como eles têm hiperfoco e essa hiperabilidade, né, de conseguir estar em sociedade, ele tem interesse muito restrito, ele numa determinada área, numa determinada esfera, ele fica expert. Então, ele consegue, em algumas situações, ter muito benefício, ter muita boa resposta, e em alguns ele fica em detrimento, em prejuízo, por exemplo, relacionamento, no namoro, e não que eles não quisessem, eles querem ter esse envolvimento afetivo, namorar, trabalhar e ter todo o desenvolvimento padrão e típico, né? Porque fala, assim, sobre um desenvolvimento atípico. Sim. E complementando aqui um pouco, a gente fala de remissão de sintomas, né? Onde a pessoa, às vezes, está dentro de um padrão de desenvolvimento, esbarra com uma cena ou uma situação que vai apresentar esses sintomas com mais clareza. Tipo, a adolescência, quando começa ali a enfrentar algumas dificuldades da socialização, da paquera, do namoro, aí começa a ver as dificuldades da socialização, agora com a pandemia, como a doutora disse,
teve algumas questões também, né? Então, os sintomas ele pode apresentar numa fase posterior. Por isso que pode ser confundido também. Exatamente. Por isso que algumas outras questões podem ser colocadas e, na verdade, precisa de um diagnóstico feito por multiprofissionais para ter essa precisão. Eu vou para o intervalo, rapidinho eu volto e a gente vai falar sobre como lidar com os desafios, as indicações, acompanhamentos também na fase adulta. Um minuto só. De volta com o nosso programa, nessa reta final, a gente fala desse transtorno do espectro autista na fase adulta, que tem uma possibilidade de um diagnóstico extremamente preciso e, mais do que isso, necessário para que essa pessoa consiga receber todo o apoio também numa condução em que ela com certeza vai ter uma melhor qualidade de vida, é isso que a gente está falando aqui agora. E quais são os desafios de se descobrir o autismo lá na frente e como que essa pessoa deve lidar também, ou deveria lidar junto com essa rede de apoio quando recebe um diagnóstico assim? Então, eu acho que um dos primeiros desafios é até mesmo a saúde, nós mesmos da saúde, receber isso com cuidado, com carinho, ter uma escuta mais afinada com relação a essa questão, né? Já recebi vários pacientes onde estavam sendo avaliadas e não foram levados em consideração os sintomas. A família, às vezes, aceitar isso também, né? De repente, tá lá os sintomas muito claros, né? As questões sensoriais. Começar a fazer essa busca, então, o primeiro desafio, eu acho que é buscar mesmo o diagnóstico. Porque já ouvi relatos de pessoas que identificavam alguns sinais, né? Algum nível... e aí recusaram essa busca ou adiaram essa busca com medo desse diagnóstico e com medo principalmente do julgamento das pessoas, de tornarem ela incapaz para exercer uma função que já estava em plena execução. Então os prejuízos são muitos. Mas, porém, por que é importante buscar ajuda, buscar saber do que tem e o que ela tem à disposição? Qual que é o arsenal que ela tem nesse enfrentamento de tantos desafios que nos cercam? Eu acho que o suporte, né, pós-diagnóstico, né, que passa por nós, a gente dá uma hipótese diagnóstica e tem a psiquiatria para poder dar o direcionamento, fechar ali o que é realmente que a pessoa tem, né, laudar ela realmente, e o suporte posterior, né, que é a equipe multidisciplinar. As terapias são diferentes, autoridades, cada situação, assim como em cada fase da vida, requer um tipo de intervenção, como que é? Então, assim, uma vez que a gente, na abordagem da queixa do paciente, de um possível diagnóstico, o diagnóstico é clínico, ele exige alguns requisitos, essa dificuldade de interação, interesse muito restrito, tem que começar na infância, tem que ser afastado outros diagnósticos de ansiedade, toque, porque eles são extremamente ritualísticos, né? Mais uma vez que a gente tem essa suspeita levantada, em parceria com a equipe multi, né, é extremamente importante referir isso, psicólogo, neuropsicólogos, os terapeutas ocupacionais, o ABA, que é o tipo de terapia voltada, o tratamento ele envolve tanto medidas mais não farmacológicas do que farmacológicas, do que remédio, né? Que, por exemplo, não existe um tratamento medicamentoso padrão ouro, se falasse assim, né? A gente consegue tratar os sintomas do que a pessoa tem de fundo. Às vezes é muito ansioso, trata ansiedade, tem algumas coisas que a gente pode se valer de arsenal medicamentoso, mas a terapia é muito voltada comportamental, para ele poder lidar nessas situações, ele tem essa dificuldade nas pistas sociais, onde ele consegue manejar mais comportamentos, onde ele precisa de ter essa interação sem um sofrimento, porque em ambientes, por exemplo, muito cheios, eles podem ter uma hiperreatividade, então eles vão trabalhar entendendo que não pode estar, se tem dificuldade, né, ou visual, ou auditiva, ou tátil, né, muitos às vezes têm dificuldade com tecido, então são coisas que são tratadas em ambiente, por exemplo, a terapia ABA é extremamente interessante, que é a padrão ouro voltada para o paciente, mas aí a gente vê os níveis também, o suporte que precisa, que muitas vezes se for leve, ele vai conseguir desenvolver bem, por isso a importância da abordagem, né, para ter essa desenvoltura, né, na rotina,
bem como evitar de ceifar uma criança, um adolescente e o adulto não diagnosticado com prejuízo para a família, para a rede de apoio, porque não adianta a gente não ser hipócrita de falar que toda uma rede pode sentir ali as dificuldades, os prejuízos, se a gente não criar política, se a gente não tiver lei. Foi até agora sancionada a lei, que vai ter a obrigação de colocar um profissional, principalmente na fase escolar, mas que consegue dar o suporte acadêmico, que ele vai ter acesso em bancos, em aeroportos, em desconto de passagem. Então, ele entender que para estar ali tete a tete com todo mundo e não ser a pessoa portador do autismo, né? Esse estigma de falar que ele está carregando alguma coisa. Na verdade, é uma pessoa que tem um transtorno, é uma condição, mas que ele consegue ter as suas, digamos, benesses, mas as possibilidades de ter as prerrogativas, de ter o direito de estar, né, caminhando e em sociedade com todas as suas possibilidades, e são muitas. Isso é inclusão, isso é acolhimento, isso é, sobretudo, sabe o quê? Respeito, que é o que a gente tem que ter por qualquer ser humano. Nosso assunto acabou aqui, mas vai ser pauta de outros programas, porque a informação ela é importante. Quanto mais a gente alcançar as pessoas, fica mais fácil, fica mais entendível sobre as relações humanas que são tão importantes. A gente compreendendo o outro melhor, fica uma convivência ainda mais saudável. Sueli, quero te agradecer a presença aqui no programa. Te espero em breve, viu? Com certeza, estou disponível. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Assim como a doutora Dades, que estava sumidinha, mas por favor, só chamar. Sempre aqui à disposição para sanar. Sempre bom tê-las aqui. A Adriana já colocou os nossos presentes na tela, temos 2 hoje. Vamos sortear o primeiro, que é o do Boticário Vai Para. Quem participou comigo hoje, vi vários recadinhos aqui. Lila, para você, 99214, final 47. Temos mais um presente, que é o da Drogaria Cristina, de Patos de Minas. A Adriana vai rodar de novo aí na tela, Adriana? Para a gente contar para quem vai também. Vamos lá, quem é? Eunice, você. Eunice é sortuda. Eunice, depois você me conta se já ganhou o presente aqui do programa. 99780, final 32 é o telefone. Obrigada por todas as pessoas que participaram. E mais uma vez, doutora Dales e a Luciele também. Bom, e por hoje é só. Daquele jeito, agradecendo lá do fundo do meu coração a sua companhia, o seu carinho. Amanhã a gente volta no Jornalismo da NTV sempre, todos os dias, juntos aqui. E na quarta que vem tem mais programa Espaço Feminino e é uma honra ter você aqui, viu? Beijo no seu coração, com Deus. Tchau, tchau.